Bom, meus amigos, dando continuidade ao vídeo sobre o assunto renovação carismática católica, eu quero apresentar nesse vídeo como tudo começou. Houve o início de tudo. E como foi esse início? O início de tudo foi aonde? Em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em janeiro de 1967. Que os professores Ralph Kafer e sua esposa Patty, além de William Story e Patrick Burgess, instigado por leituras, eles pegaram um livro, aliás, dois livros, mas um era Eles Falam em Outras Línguas, de John Sherrill. E A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. Um livro muito famoso. Eles pegaram esses livros e leram. Resolveram, então, conhecer um grupo de oração pentecostal da Igreja Episcopal. Igreja Episcopal. Eles foram até lá. De acordo com uma versão muito difundida, Ralph Kafer e Patrick Burgess receberam ali o batismo do Espírito Santo. Enquanto a esposa de Kafer, Pat e William Story, receberam pela imposição das mãos de quem? De Ralph Kafer. Dias depois. Foi a partir dessa experiência que eles reuniram mais de 30 pessoas, professores e alunos da Universidade de Duquesne para o encontro na casa de retiros. E essa casa se chamava The Ark and the Dove. Era o nome da casa de retiros. Ela ficava a 20 quilômetros de Pittsburgh. E esse retiro aconteceu de 17 a 19 de fevereiro de 1967. Na noite do dia 18, em oração na capela, se convenceram de terem experimentado, eles estavam em oração, se convenceram de ter experimentado ali o batismo do Espírito Santo. O evento, que ficaria conhecido como Duquesne Weekend, marcou o início da renovação carismática católica. Esse momento teria sido tão marcante que em 2015 o movimento adquiriu a casa de retiros The Ark and the Dove. Como eu falei, ficava a 20 quilômetros de Pittsburgh. Eles adquiriram e reinauguraram ela em 2016 como um memorial de sua história. Desde o seu começo, o movimento se espalhou entre os estudantes de três universidades conhecidas. Universidade de Duquesne, Universidade de Notre Dame e Universidade de Michigan. No ano de 1968, aconteceu o primeiro Congresso Nacional Carismático Católico, com 100 participantes. Vocês acham que foi pouco? Aí veio o ano de 1972, já eram 12 mil participantes. E depois ocorreu 2 congressos internacionais. Um foi em South Bend, primeiro congresso em South Bend, com 25 mil pessoas. E o outro foi em Roma, na Itália, com a presença de 100 líderes de 34 países. No Brasil, a renovação carismática católica teve sua origem na cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, através dos padres. Foram 2 padres que iniciaram. O padre Harold Halm e Eduardo Daugert. Eduardo Daugert era um norte-americano radicado no Brasil. E partindo da cidade de Campinas, o movimento expandiu-se rapidamente por muitos estados brasileiros. No Brasil, a renovação carismática católica tem apenas 50 anos, que foram completados no ano de 2019. Os grupos de oração praticamente começaram no Brasil na década de 1970
iniciado, entre outros, pelo sacerdote católico e padre, Edward Daugherty. O movimento ganhou representantes de relevo como Monsenhor Jonas Abib, o falecido Jonas Abib, que fundou uma comunidade no interior do estado de São Paulo. No interior do estado de São Paulo, a comunidade Canção Nova. Mas o maior expoente da renovação carismática no Brasil é o padre Marcelo Rossi. O padre Marcelo Rossi, um religioso que começou o seu trabalho em uma paróquia de São Paulo e se transformou em um fenômeno de massa. A renovação carismática católica tem tantos pontos de confluência com o evangelismo pentecostal que gera dúvidas sobre sua natureza religiosa. E a Beata Helena Guerra, que nós falamos muito pouco dela, a Beata Helena Guerra foi uma religiosa italiana, professora e fundadora da Congregação das Irmãs Oblatas do Espírito Santo. A irmã Helena Guerra foi beatificada pelo Papa João XXIII em 1959. Ela nasceu em Lucca, na Itália, no ano de 23 de junho de 1835 e faleceu também em Lucca, na Itália, em 11 de abril de 1914. Vocês sabiam que a Beata Helena Guerra é a padroeira da renovação carismática católica? É a padroeira. Ela era também chamada de Santa Zita. Mas o carisma? O que é o carisma? O carisma é a palavra grega que é usada em Romanos 12 e 1 Coríntios 12, traduzido como os dons do Espírito. Assim, enquanto os talentos naturais derivam da graça comum de Deus sobre toda a humanidade, os dons espirituais são o resultado da graça, entre aspas, irresistível que é depositada sobre o povo de Deus. Carisma é a qualidade de personalidade que destaca as pessoas a exercerem espontaneamente atitudes de líderes. Uma pessoa carismática sabe como motivar uma equipe, contagiando aqueles que estão a seu lado. Sabe? Esse vídeo foi mais para sintetizar, para terminar com o assunto sobre renovação carismática. Eu fiz uma pesquisa muito extensa sobre o assunto e confesso que me envolveu bastante. Espero que envolva vocês também, que vocês continuem na pesquisa.